No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer esse bolo de chocolate branco com abacaxi que fica uma delícia e é super fácil de fazer. Então, se você quer aprender, já aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like aqui nesse vídeo e sem mais enrolação, bora para a receita. Bolo com abacaxi é uma coisa muito polêmica. Tem quem ama e tem quem detesta, que não pode nem passar perto de um bolo de abacaxi porque prefere um bolo de chocolate. E eu faço parte do time de pessoas que não é muito fã de abacaxi, não. Eu como, mas não é aquela coisa que eu comeria igual um leitinho com morango, leitinho com Nutella. Mas de qualquer forma não tem problema não, porque muita gente me pediu pra trazer esse sabor de bolo aqui, então eu tô trazendo. Porque quem manda aqui é só vocês. Vocês mandam e eu obedeço. E é isso. Sou obrigada a ficar calada ainda. Eu comecei fazendo a minha massa de leite ninho. Ah, por que você colocou leite ninho na massa? Gente, pra dar um sabor a mais pro bolo não ficar com gosto de ovo. Geralmente meu bolo de massa branca não fica com gosto de ovo, mas tem muita gente que fala, vai ficar com gosto de ovo, não sei o que. Aí pus enjoado, eu coloquei leite ninho pra ficar mais gostoso. E enquanto o bolo assa, a gente vai fazer o recheio, que é um brigadeiro de leite ninho. Eu pensei em colocar chantilly só porque eu quis um trem mais forte, porque se eu colocasse um chantilly parece que ia ficar meio sonso. Não sei explicar não, só sei que eu fiz um brigadeiro de leite ninho, agora leva pra cozinhar. Você mexe esse trem sem parar com uma espátula de silicone e uma panela de fundo grosso, até chegar nesse ponto de recheio mais firme. Você mexe sem parar pra não grudar no fundo, porque se criar pelotinha vai ficar feio demais da conta. Porque recheio branco tem que ser lisinho e sem nenhuma pelotinha de queimado, pelo amor de Deus, aí acaba com a beleza do bolo. E depois que o meu recheio ficou pronto, eu passei ele pra um refratário bem esparramado pra ele esfriar mais rápido e vou colocar plástico filme em contato, que é pra ele esfriar mais higienizadinho, pra não ter risco de cair bicho dentro dele. E agora já tá pronto. Espera a massa do bolo e o recheio esfriar. Agora a gente vai fazer o doce de abacaxi. Eu tô usando um abacaxi inteiro e eu peguei um abacaxi super pequeno. Como é um bolo de 15 centímetros, eu vou usar bem pouco. Então, se você tiver um abacaxi grande, usa só metade. Metade de um abacaxi picadinho com açúcar. Capaz que eu deixei ele uns 20 minutinhos em fogo baixo pra ele cozinhar bem, ficar bem cozidinho. Aí, se precisar, eu vou colocando água aos pouquinhos pra ele ficar bem cozido mesmo. Porque abacaxi é aquela coisa no bolo. Se você não cozinhar direito, esse trem vai azedar e vai dar tudo errado. E agora que o doce tá pronto, é só passar ele para outro refratário e esperar esfriar 100% antes de usar, porque senão você usa, vai azedar e vai dar tudo errado. E agora que já tá tudo frio, a gente pega a massa do bolo, desenforma e vai fazer os cortes. E como sempre, eu gosto de cortar o meu bolo em 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Tô usando um nivelador de bolo para cortar as minhas camadas, só que você pode usar qualquer outra coisa, uma faca, um garfo, uma colher, o que você tiver aí você corta. Cortei as 3 partes, tirei a tampa do meu bolo pra não ficar feio. E é isso, já tá pronto. Corte de bolo você tem que treinar na sua casa, senão você não vai dar conta de fazer nunca, tem que praticar. Pra molhar o meu bolo, tô usando uma calda de água e leite condensado, porque leite azeda o bolo. Não é que azeda, né? É que faz estragar mais rápido. É o que eu ouvi dizer. Leite eu quase nunca molho meu bolo só com leite. A caldinha tá pronta, agora a gente vai pegar aquele doce de abacaxi e vai colocar tudo numa peneira, porque geralmente ele solta muito caldo, a gente tem que peneirar, porque se você for colocar um caldo desse no seu bolo, gente, vai fazer lambreca demais da conta, não vai ter estrutura nenhuma. Pega uma peneira, pega uma colher bem forte que você tiver e vai amassando pra tirar o máximo de calda que você der conta. E olha lá pra você ver o tanto de calda que saiu. Se fosse passar essa calda no nosso bolo, divino pai eterno, ia fazer uma lambreca desgramada. E agora que o recheio também tá frio, a gente pega aquele abacaxi que a gente deu uma esbagaçada nele pra tirar a água, vai e junta com o recheio. Vai ficar assim lindo demais da conta. E agora finalmente tá na hora da montagem. Coloquei 2 plásticos na minha forma de 15 centímetros por 10 de altura. Coloquei o meu primeiro disco de massa aí. E eu vou molhar muito bem esse bolo com a minha caldinha de leite condensado que eu ensinei pra vocês. E vou colocar aí umas 2 ou 3 colheradonas de recheio, porque eu gosto de bolo é muito bem recheado. Como tem só 2 camadas de recheio, as 2 tem que valer a pena. Dá uma alisada boa aí, depois aí por cima eu coloquei chocolate branco. Ai, gente, sinceramente, eu não gosto muito de abacaxi, de bolo de abacaxi, mas com chocolate branco ficou uma delícia, bem geladinho, nó! E aí eu repito o processo. Pego a massa do meu bolo, eu esmago bem essa massa, porque como tinha chocolate branco lá por cima, tem que grudar tudo pra na hora de desenformar não sair
recheio sem bolo, bolo sem recheio e virar aquele rolo de bagunça. Então, prensa muito bem esse bolo aí. Você também pode misturar o chocolate branco junto do recheio de abacaxi, mas eu quis deixar assim pra ficar um pouquinho mais concentrado. Não sei nem o que tem a ver. Depois eu venho com a última camada de massa. Vou umedecer ela também com a minha caldinha de leite condensado e depois que eu acabo de umedecer, é só fechar e levar pra gelar. No congelador é por umas 2 horas e se for na geladeira, no mínimo 6 horas de prazo. Pra fazer o nosso chantilly, a nossa cobertura, eu tô usando um chantilly bem gelado, com leite em pó pra ficar bem mais saboroso. E com o próprio arame da batedeira, eu diluí esse chantilly. Depois é só bater isso aí em velocidade máxima da batedeira por uns 10 minutos ou sei lá que hora. A gente tem que ficar de olho, senão esse trem aí vai passar do ponto e vai virar bagunça, gente. Você vai jogar seu chantilly fora à toa. Então, por isso é importante você ficar de olho no seu chantilly. Ó, minha filha, fica de olho nele o tempo inteiro. Desenforma o seu bolo que tá lá bem gelado, bem estruturado. Tira os plásticos delicadamente pra não tirar a boniteza do bolo. Aí, quando tirar o plástico, o recheio vai ficar meio estrupiado, meio arrepiado. Mas aí, nessa hora, é só você pegar uma colherzinha, uma espátula e ir alisando. Porque eu já fiz isso demais. Eu deixei o recheio tudo arrepiado, fui passar o chantilly, ficou aparecendo recheio. Gente, ficou ruim demais. Na dúvida, alise esse trem. E começando a decoração, eu peguei um saco de confeiteiro e coloquei o meu chantininho. E aí é só pressionar levemente. Eu tô pressionando até um pouquinho mais porque eu queria uma camada mais grossa de chantilly. Porque na hora que eu for fazer o meu efeito com a espátula, vai tirar muito do excesso. Então é um efeito que exige muito chantilly. Passei em todo o bolo, agora é só pegar a minha espátula e alisando na parte de cima. E nas beiradinhas eu fui alisando mais ou menos, porque eu vou vir com a minha espátula de efeito mesmo. Então não tem muita importância de ficar alisando. Eu pressiono a minha espátula com muita precisão, porque tem que tirar uma camada boa de chantilly, porque esse efeito exige. E pra falar a verdade, eu acho esse efeito um dos mais bonitos que tem. Ficou excesso de chantilly na parte de cima, eu venho com a minha espátula própria pra quina e vou quinando o meu excesso de chantilly, vou voltando pra minha batedeira, porque eu vou usar esse chantilly pra fazer o efeito de roseta. O bolo tá quinado, bem bonito, e o pratinho tá limpo. Agora a gente vem com a ganache de chocolate branco. A minha ainda ficou um pouquinho mais mole do que eu queria, só porque ela escorreu bem. Eu gostei muito do resultado final ainda, só porque foi assim, quando eu vi que ela ia escorrer demais mesmo, eu fui correndo e levei pra geladeira depois que eu acabei de alisar, porque senão ia virar uma lambreca. Nesse momento eu deixei ela na geladeira só uns 5 minutinhos, só pro chocolate parar de escorrer, porque senão ela vai ficando transparente, vai ficar horrível. E pra minha sorte ainda deu tempo de controlar e deu certo, e agora eu fui só finalizando a parte de cima com umas rosetas de chantininho. Aí eu esqueci de falar pra vocês, mas eu guardei um pouquinho daquele doce de abacaxi pra fazer o topo do bolo. Eu coloquei só um pouquinho na parte de cima, só pra pessoa olhar o bolo e pensar, esse bolo é de abacaxi. Ralei chocolate branco e coloquei nas beiradinhas desse jeito. E, gente, eu estou simplesmente sem palavras. Pra uma pessoa que não gosta, assim, tanto de abacaxi, eu achei esse bolo lindo demais. E sem falar no tanto que ele ficou saboroso, hein? Peguei mais chocolate, fiz a parte de baixo do bolo, porque eu acho que esse efeito na parte de baixo dá todo o acabamento pro bolo. Mesmo que seja pouco chocolate, mesmo que seja bem mais simples, dá um efeito, fica bem mais bonito. E temos aí o resultado final desse bolo. Eu gostei demais de fazer ele, eu espero demais que vocês também tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aqui nos comentários qual o próximo sabor de bolo vocês querem que eu faça aqui no canal. Pode mandar aqui nos comentários ou lá no direct do meu Instagram. E a hora mais deliciosa, que é a hora do corte. Gente, é satisfatório demais cortar bolo, porque ele tá tão macio, tão molhadinho. Cortei um pedaço bem generoso, o chocolate tava lá bem durinho no meio. Gente do céu, esse bolo ficou muito gostoso. Essa é uma opção maravilhosa pra você que tá precisando fazer um bolo de aniversário, não tem muita prática, porque vocês viram que não tem segredo, é muito fácil, muito simples, gasta poucos ingredientes e no final das contas fica uma delícia, fica tão gostoso quanto um bolo comprado e se brincar fica até mais gostoso. Principalmente se você for reproduzir essa receita aí, porque eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Então já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like aqui nesse vídeo e compartilhe com alguém. Um beijo e até o próximo vídeo.